Graça e paz, aqui quem fala é o pastor Rui. Hoje a gente começa uma nova fase do nosso canal. Eu prometo que eu vou, pelo menos uma vez por semana, gravar um vídeo para vocês, né? E vendo os canais do YouTube, vendo os nichos teológicos que tem, eu percebi que nós não temos, pelo menos eu não consegui ver, um canal voltado à teologia e tradição batista, né? No âmbito geral. Nós temos canais calvinistas, canais arminianos, canais pentecostais, canais de teologia reformada, né? Canais de apologética, mas nós não temos um canal voltado à tradição e à teologia batista. Então, como eu sempre entendi que fazer vídeo por fazer vídeo não é algo que eu goste muito, e sim tentar ser edificante, então a gente vai iniciar agora, né? O canal agora se chama Teologia e Tradição Batista. Eu sou um pastor batista da Convenção Batista Brasileira, né, filiado à Ordem dos Pastores Batistas, subscrevo a Declaração Doutrinária de 1986 e também muito apreço pela Confissão de Fé de New Hampshire de 1833, né? E a gente vai hoje começar a tratar de temas e tópicos batistas, claro que não somente deles, vai ter um outro vídeo que não trata exatamente disso, mas a gente vai ter essa ênfase maior no canal, né? E hoje eu queria trazer para vocês algo muito pouco falado dentre os críticos do credobatismo, e mesmo entre aqueles que professam o batismo de crentes, que geralmente argumentam o seguinte: não, vocês usam o livro de Atos, Marcos, Mateus para provar o batismo somente de crentes, né? Textos descritivos, o que não tem nenhum problema, porque textos descritivos também têm uma intenção teológica e mostram verdades e princípios. Mas é possível provar nas escrituras o batismo só de crentes por textos que não são descritivos, né? E hoje a gente vai ver que é possível sim, mesmo que você não seja um batista neoaliancista ou federalista que crê pacto da graça, pacto das obras e pacto da redenção, é possível sim ainda mostrar trechos e provar o batismo de crentes nas escrituras sem utilizar Atos, Marcos e Mateus. Então a gente vai lá, a gente vai fazer a leitura aqui, eu vou explicando para vocês, ok? Aqui. O argumento teológico da Nova Aliança para o batismo de crentes. A defesa do batismo por imersão de crentes, né, o credobatismo, vai muito além de discussões linguísticas sobre a palavra baptizo ou textos puramente descritivos no livro de Atos. O argumento mais profundo, e na minha opinião irrefutável, reside na teologia da Nova Aliança, que está expressa lá na carta de Hebreus, capítulo 8 e 10, né? Que dialoga com Jeremias 31. A gente vai ver aqui algumas coisas interessantes. Por que que nós devemos batizar somente crentes, né? Primeiro ponto, a antiga aliança tinha uma natureza mista, né? Uma natureza mista. A nova aliança não, né? Então a gente tem que entender essa diferença fundamental. O argumento presbiteriano é que a aliança de Moisés, ela é a nova aliança administrada de maneira diferente, um pacto, uma administração diferente. Para eles, o pacto da graça se inicia no Éden, né? Então, todas aquelas alianças do Antigo Testamento são administrações do pacto da graça. Nós entendemos diferente. Nós entendemos que o pacto da graça, ele é prometido no Éden, mas ele é historicamente feito na cruz do Calvário. O pacto da redenção, ele é cumprido no pacto da graça na cruz do Calvário. O pacto da redenção é na eternidade, o pacto da graça na cruz do Calvário. Mas mesmo que você não lide com a questão pactual, ainda assim você tem Hebreus, né? E uma diferença muito clara entre as alianças, né? A gente vai ver aqui que esse será o nosso norte, e eu vou comentando o texto para vocês. A velha aliança, nacional e mista, ah, era uma aliança que tinha crentes e descrentes. Ó. Sobre a antiga aliança, a aliança mosaica, como a nação de Israel, a entrada no pacto era física e nacional. A pessoa nascia dentro do povo de Israel e era marcada pelo sinal físico, a circuncisão, no oitavo dia antes de qualquer consciência moral, fé ou regeneração. Por isso que os nossos irmãos presbiterianos até hoje entendem que é uma continuidade. Então eles batizam crianças, né? Batizam bebezinhos porque entendem que na antiga aliança você tinha bebezinhos batizados e era um grupo misto.
Por causa disso, a velha aliança era composta por um grupo misto, crentes verdadeiros, como Davi, Samuel e Isaías, e incrédulos, coexistiam dentro do mesmo pacto nacional. O próprio Deus previu a falha dessa estrutura. E não ensinarão cada um a seu próximo, porque todos me conhecerão. Na antiga aliança, nem todos conheciam a Deus. Hebreus 8:11. Nem todos tinham. E ali de conhecer a Deus e ensinar o próximo não é ensinar coisas sobre Deus, e sim o relacionamento. Então, na antiga aliança, a Deus já sabia que ela era mista, era a intenção de Deus naquele momento progressivo da revelação que ela fosse mista, né? Agora, a nova aliança, ela é diferente, né? A nova aliança era espiritual e regenerada. Em contraste radical, a nova aliança inaugurada por Cristo não se baseia em sangue, nacionalidade ou ritos físicos automáticos na infância. Ela é inteiramente espiritual e composta exclusivamente de pessoas regeneradas. Essa é a proposição. Por que que devemos batizar pessoas crentes? Né? Porque na nova aliança só tem pessoas regeneradas. Você pode comentar, mas nem todo mundo que é batizado é crente, como Simão, né? Só que quando um não crente é batizado, houve uma falha de discernimento da igreja, houve uma mentira da, daquela pessoa, né? Fingiu ser crente. Então, algum lado mentiu, né? Ou a igreja não teve discernimento, pastor, a liderança, ou a pessoa mentiu. Mas, tanto é que em 1 Coríntios 5, você observa em Mateus 18 que o não regenerado tem que ser excluído da igreja. Porque não é para ele ficar na igreja, né, como membro. Então a gente vai ver aqui o testemunho de Hebreus 8 e Hebreus 10. Ó, o autor de Hebreus cita excessivamente a profecia, extensivamente a profecia de Jeremias 31 para provar que a velha aliança tornou-se obsoleta justamente porque falhou em transformar o coração do povo. E a gente vai ver aqui Hebreus 8, 10 ao 12. Né? Olha só que interessante. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis, tem um, porei, deixa eu afastar aqui. As minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Então, na nova aliança, uma das características da nova aliança é que aquele que está na nova aliança tem a lei do Senhor no seu coração, na sua mente. Isso é uma característica de regeneração. Na antiga aliança, não. Nem todos que compunham a antiga aliança tinham a lei do Senhor. Eu seria o seu Deus, seria o meu povo. Nem todo mundo da antiga aliança tinha Deus de fato como Deus. E não ensinarão a seu compatriota ou a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Na antiga aliança, então, todos conheceram, nem todos conheceriam o Senhor, mas na nova aliança, todos teriam um relacionamento com o Senhor, né? E dos pecados eu não me lembrarei mais. Então, a gente vai ver aqui esse versículo sobre a nossa ótica batista. Por que o credo do batismo é necessário? Primeiro, na nova aliança, todo membro da nova aliança tem um coração transformado, a lei escrita no coração, regeneração prévia. O que que é preciso para entrar na nova aliança? Regeneração prévia. A entrada na nova aliança exige que a regeneração já tenha ocorrido. Deus escreve a sua lei no interior do indivíduo antes dele fazer parte formal do pacto espiritual. Isso aqui é interessante. A menos que você crie regeneração batismal, que é o caso de, se não me engano, dos luteranos, os presbíteros não creem em regeneração batismal, nem os metodistas. Mas para entrar visivelmente na aliança, algo anterior tem que ter acontecido, que é o quê? Que é a regeneração, né? E, obviamente, batismo não regenera. A gente vê o próprio caso de Atos 8, Simão, o mago, né? Que não era regenerado. Você vê inúmeras pessoas que foram batizadas, mesmo igrejas batistas que não foram regeneradas, que dão evidência posterior de falsa conversão. Então, o batismo não regenera. A nova aliança exige regeneração. Segundo ponto, todos me conhecerão. Né? Essa frase demole a ideia de uma aliança mista, uma que inclua bebês e pessoas incapazes de professar a fé. Na nova aliança não existe um grupo de membros passivos que precisam ser evangelizados ou que ainda não conhecem a Deus. Todos os membros da nova aliança conhecem o Senhor. O que ocorre nos nossos irmãos pentabatistas, né? Ah, você tem
que evangelizar crianças que foram batizadas. Na verdade, você tem que evangelizar crianças que ainda não foram batizadas para que elas creiam no Senhor e sejam regeneradas, isso é o certo. Então, na nova aliança, todos conhecem a Deus e o perdão total dos pecados. A base da nova aliança é o sangue de Cristo que justifica o crente de forma consciente. Os participantes desse pacto desfrutam de plena consciência dos perdão dos seus pecados pela fé. Eles sabem que foram perdoados. A antiga aliança você tinha povo misto. Você pode argumentar, não, mas é o joio e o trigo na igreja. Se você observar a parábola, o campo é o mundo, não é a igreja. O que tem de joio é no mundo, não é para ter na igreja. Claro que vai ter devido à nossa carnalidade, incapacidade, a infiltração, mas quando se percebe joio na igreja, você exclui. 1 Coríntios 5 mostra isso, né? Você exclui. Paulo entregou joios a Satanás, né? Então, o que que você tem na nova aliança? Você tem na nova aliança o fato que você tem que ser regenerado, tem que conhecer o Senhor, passar por uma experiência de conversão e tem que ter sido perdoado pelos seus pecados. Isso é impossível no pedobatismo. Então, olhando o texto de Hebreus, quando ele fala da nova aliança, você observa isso. Ainda que seu o batismo, ele ele é a circuncisão, então não faria sentido o debate em Atos 15, porque vocês têm que se circuncidar. É só falar, mas eles já foram por meio do batismo, né? Então, você observa que o que que é necessário para você entrar nessa aliança? A regeneração, a experiência pessoal com Deus, conhecer o Senhor, ter perdão dos pecados. E qual é a implicação lógica para o batismo? O batismo cristão não é um rito salvífico autônomo, mas o sinal e o selo visível de entrada na nova aliança. Assim como a circuncisão era o selo da velha aliança, o batismo é o selo da nova. Eu não creio que o batismo é a substituição ou a continuidade, melhor dizendo, da circuncisão. No Novo Testamento, a circuncisão é a regeneração. Nós fomos circuncidados não por mãos humanas, o batismo é feito por mãos humanas, né? Então, o circuncidado é aquele que é no coração. Então, eu não creio que o batismo é a circuncisão, a continuidade da circuncisão, mas mesmo que fosse, Baltazar Maia vai dizer então que assim como era necessário ter nascido na antiga aliança para ser circuncidado, é necessário nascer na nova aliança para ser circuncidado. E o nascer na nova aliança é a regeneração. Então, mesmo que fosse, ainda assim, era necessária a regeneração. Esse é um argumento maravilhoso de Baltazar Maia que os anabatistas usaram contra os pedobatistas no século XVII. Então, o batismo, ele é o sinal e o selo visível da entrada na nova aliança. Tá? Se o batismo é o sinal da nova aliança, ele deve refletir a realidade daqueles que pertencem a esta aliança. A gente vai ver isso aqui. Por isso que Hebreus é fundamental. Deixa eu botar aqui. A incoerência do batismo infantil. E aí, irmãos, aqui não é um ataque às igrejas pedobatistas. Da mesma maneira que eles têm o direito de expressar a teologia deles, a teologia do pacto, mostrando, na opinião deles, a coerência do pedobatismo, nós também devemos mostrar o nosso lado, né? Somos acusados de, vocês pegam textos descritivos, mas vocês não lidam com a questão do pacto. Então, eu estou lidando com a questão do pacto. O pacto mostra que somente regenerados podem entrar na nova aliança. Então, a incoerência do batismo infantil, a visão funcional pedobatista. Se aplicarmos o sinal da aliança a bebês que não conhecem a Deus e não têm a lei escrita em seu coração de forma consciente e não nasceram de novo por fé própria, estaremos recriando a velha aliança. É uma recriação da velha aliança. Não, mas o texto de Hebreus fala, não mais com a aliança que fiz naqueles dias. E o texto de Jeremias fala isso. Então, respeitar o Antigo Testamento é respeitar o quê? O que o Antigo Testamento fala que aconteceria, a qual é cumprido no Novo Testamento. Estaremos voltando ao modelo de um grupo misto, onde a comunidade da aliança inclui tanto regenerados quanto não regenerados, que dependem de um futuro crescimento para confirmar a sua fé. Isso não é algo da nova aliança. Tem que ser regenerado, tem que conhecer o Senhor, tem que ter sido perdoado por seus pecados, para que você entre na nova aliança. E ao entrar no corpo de Cristo, então, visivelmente, você entra na igreja local, a igreja visível, por meio do batismo. Por isso que é necessário essas características, essas marcas para o batismo. Ser crente, né? A coerência do credo do batismo. Para o batista,
O batismo sela a realidade do que já aconteceu. O batismo ele é um testemunho daquilo que já ocorreu, né? Porque fomos batizados no Espírito, né? A igreja é batizada no Espírito, né? O batismo ele aponta isso. Porque fomos sepultados, morremos por um mundo, o batismo aponta isso. Porque ressuscitamos, recebemos a regeneração, o batismo aponta isso, né? Como Hebreus 8 prova que todos da nova aliança são regenerados, todos me conhecerão, o batismo deve ser ministrado exclusivamente àqueles que podem fazer uma confissão pessoal de fé, demonstrando que já experimentaram o novo nascimento, a escrita da lei no coração e o perdão dos pecados. Então, só entra na igreja visível por meio do batismo. Batismo só pode ser feito aquele que está na aliança, na nova aliança. Para estar na nova aliança, você tem que ter sido regenerado, né? Ter além do seu coração e ter sido perdoado. Isso é impossível no do batismo, né? Então, é necessário o credo do batismo. E qual é a conclusão aqui? Portanto, para o cristão batista, a defesa do batismo por imersão, e eu entendo o batismo por imersão, ele é evidenciado por causa de Romanos. E depois eu posso fazer outro vídeo com a necessidade da imersão. Romanos 6,4, né? E Colossenses 2,12, que fala que o batismo é um sepultamento, para que se mantenha a simbologia, então você tem que fazer da maneira que a simbologia seja mantida, né? Mas o batismo de crentes aqui não é apenas descritivo no Novo Testamento, também é, a descrição aponta a verdade teológica, né? A igreja no Novo Testamento não é uma continuação étnico-nacional de Israel segundo a carne. Você pode crer que a igreja é o Israel espiritual, como eu creio. Você pode crer que não. Mesmo assim, ela não é uma quantidade Ctrl-C, Ctrl-V, né? De maneira alguma. De maneira alguma. Mas é uma comunidade escatológica estritamente espiritual. E a sua expressão visível é a igreja local, com o rito visível de entrada, você tem então o quê? Você tem que ter pessoas que foram espiritualmente modificadas pelo Senhor, regeneradas. Como os membros da nova aliança são definidos por terem sido internamente transformados pelo Espírito Santo, o sinal visível dessa aliança, o batismo, só pode ser administrado àqueles cuja fé e regeneração já foram externamente manifestadas, testemunhadas pelas águas. Então, irmãos, o que que nós temos aqui? Uma recapitulação disso tudo, né? Uma recapitulação disso tudo. Nós afirmamos o batismo de crentes não apenas, mas também por Marcos 16, e eu creio que seja original Marcos 16, Mateus 28, onde você batiza discípulos que foram ensinados, né? Por Atos, o livro de Atos inteiro, mediante arrependimento, não apenas por esses textos, mas também pela compreensão do que é a nova aliança. Então, aquela acusação que os batistas não levam em conta o pacto, ela não é correta. Novamente, aqui não é um ataque aos nossos irmãos pedobatistas, de maneira alguma. Só estou mostrando que a teologia batista, a tradição batista, ela tem uma linha que ela leva em conta, sim, a questão do pacto, dos pactos da nova aliança para a entrada de um cristão na igreja. Ela leva em conta a questão da nova aliança para o credobatismo. Então, nós somos bem calçados nessa tradição, né? Eu não quis mostrar para não ficar muito extenso, que eu queria apenas ler o texto, mas você pode pegar pastores, teólogos batistas antigos e vão tratar da questão do batismo, demonstrar que é necessário, de acordo com a nova aliança, que a pessoa seja regenerada. Então, nessa nova fase do canal, eu vou mostrar os alicerces bem definidos de nossa tradição, que são alicerçados no Novo Testamento, teologia sólida, né? Então, nós temos, além dos textos descritivos de Atos, nós temos também o texto de Hebreus, né? A própria característica do que é a nova aliança exige o batismo de crentes. Exige o batismo de crentes, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Curtam, compartilham, se inscrevam, né? Para que também a gente tenha motivação de continuar também, né? O canal. Deus abençoe vocês.